O texto que o Wilco acabou de ler aí, ele inicia dizendo: estavam todos reunidos num só lugar. De repente do céu veio um som, como um vento muito forte. Eu espero, a gente vivencia tempos, né, de inverno, e quem tem oportunidade de estar em um local mais alto, já teve essa experiência de vivenciar um vento. Lá em casa nós moramos no primeiro andar, e na nossa casa tem uma parte em cima, que é a área de serviço, e quando tem esse tempo de chuva forte, de vento muito forte, nós escutamos assim o vento batendo nas paredes, fazendo vu. Então eu imagino aqui o que a palavra de Deus ela traz. Ela diz assim que naquele lugar de repente veio um som do céu, como um vento muito forte, vu, e encheu toda a casa da qual estavam sentados. E eles logo viram o que pareciam como línguas de fogo, que separavam e pousavam sobre cada um deles. E eles eram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar em línguas conforme o Espírito os capacitava. Eu enxergo isso, o Senhor aqui nesse lugar, o Espírito Santo aqui, no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, descendo sobre todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, e o Espírito de poder adentrando dentro de cada um de nós, e todos nós, cada um do seu jeito, da sua forma, na sua língua, da forma com a qual Deus lhe criou, e onde Ele o colocou, Ele está capacitando para levar o evangelho do Senhor a todas as pessoas. Creia nessa palavra que o Senhor nos trouxe, que o Senhor tem muito para a sua vida. Amém? Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia marcante na história da igreja, é o dia de Pentecostes. Nós vemos celebrando isso, e hoje nós celebramos de uma forma mais intensa, como o surgimento, o início da igreja como agência missionária. Foi a partir desse dia que a igreja ela saiu de Jerusalém e literalmente começou a alcançar o mundo. A vida cristã, ela não foi projetada apenas para ser informativa, meus irmãos, mas também para ser profundamente transformadora. Nós não só informamos aquilo que aconteceu, mas a igreja ela transforma todo e qualquer que se entrega ao senhorio do Senhor Jesus. Por isso, nesse período, o período que nós chamamos de tempo pascal, o tempo da ressurreição de Cristo até o dia de hoje, de Pentecostes, representa o coração da fé cristã. Nesse período nós estamos vivenciando, e hoje encerramos a série de mensagens chamada Vida Ressurreta, porque a ressurreição é isso, ela veio inaugurar e trazer uma nova maneira de vivermos, marcadas pela esperança, pela transformação interior e pela presença do Espírito Santo de Deus, o qual nós celebramos a sua chegada hoje. A fé, ela deixou de ser apenas uma crença e ela passa a ser, de fato, uma experiência vivida com Deus. Até aqui, até a chegada desse dia, nós refletimos sobre vários temas. Nós vemos sobre o medo inicial que os discípulos tiveram e a ressurreição veio fortalecê-los para a missão. Nós falamos também da dúvida que cada um deles carregou, mas que a ressurreição veio para anular toda e qualquer dúvida. Nós abordamos também a restauração. Nós vimos que a ressurreição, ela propõe e realiza em nós, em nossas vidas, uma restauração, trazendo de volta o amor e o senso do propósito de Deus. Nós vimos também que sim, é possível estarmos caminhando com Jesus e não perceber a sua presença ao nosso lado. Nós refletimos a importância de mantermos a nossa mente aberta para as Escrituras, pois a ressurreição ela não apenas transforma o nosso coração, mas ela redefine a forma como eu, como você, como nós compreendemos toda a palavra de Deus. Na semana passada,
nós refletimos sobre vivermos e como vivermos entre a promessa e o seu cumprimento, o cumprimento dela na nossa vida. Nós vimos que sim, precisamos passar pelo processo, um tempo de fé, um tempo de esperança, um tempo de preparação, até que se confirme o cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Enfim, chegou o dia. Hoje celebramos Pentecostes e vamos conversar sobre o início de tudo, porque ele marca o início da era cristã e do avanço da igreja. Da era cristã como avanço da igreja do Senhor. O Pentecostes é o cumprimento da promessa do Senhor. É só olharmos lá para o profeta Joel, quando ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está registrado lá em Joel 2, no versículo 28 a 29. Pentecostes, meus irmãos, ele não foi apenas um evento, ele foi o início de uma igreja cheia do Espírito, movida por propósitos e enviada ao mundo. Aleluia. Eu quero orar com você por essa palavra. Baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu estás aqui, estás no meio de nós, Tu habita em nós pelo Teu Santo Espírito, então vem, Espírito Santo de Deus, faz o Teu mover e o Teu agir. Obrigado por podermos celebrar esse dia, por podermos Te louvar, Te adorar. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu estás aqui, Tu queimas o nosso coração. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos vivenciar tudo aquilo que Tu tem para nossas vidas. Então vem, Pai, porque hoje queremos celebrar na Tua presença. Entra, faz morada no nosso coração, transforma a nossa vida e nos envia, Senhor. Porque assim como os discípulos, cheios de poder do Teu Espírito, nós queremos ser empoderados nessa noite para passarmos pelaquela porta, cheios, transbordar na vida de muitos. Assim nós Te pedimos, Pai, que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na Tua presença, Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, existe uma diferença real entre saber sobre Deus e viver com Deus. Existe uma diferença, uma coisa é eu saber sobre Deus, outra coisa é eu desfrutar da presença de Deus. Há pessoas que conhecem as Escrituras, frequentam a igreja, até compreendem conceitos teológicos, mas ainda assim vivem sem poder, sem espírito vibrante, vivem sem evidências reais de transformação. Nós refletimos sobre isso. Quando nós falamos que sim, é possível estar com Jesus e não perceber a sua presença real. E muitos são os fatores que levam a esse estado. Mas o principal deles é a falta de viver experiências com o Espírito. Você tem vivido experiências com o Espírito Santo de Deus? Você tem desfrutado dessa presença do Senhor que habita dentro de você? Os discípulos, eles estavam em um ponto semelhante a estes. Eles haviam convivido com Jesus, eles haviam recebido o ensino de Jesus, eles presenciaram Jesus realizando milagres, eles viram a ressurreição, eles compreenderam tudo o que aconteceu, porque estavam nas Escrituras e depois eles vieram a compreender tudo. Digamos assim, que os discípulos, eles tiveram um upgrade completo com Jesus. Contudo, antes deles avançar, lhes faltava uma coisa ainda. Lhes faltava ser revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pentecostes não é apenas um evento histórico. Ele marca, ele é o início de uma nova realidade espiritual. O Espírito de Deus habita na minha vida, habita na sua vida. Ele veio para habitar na nossa vida. E isso deve fazer toda a diferença. Eu não sei vocês, mas em mim faz toda a diferença. Compreender que eu sou templo do Espírito Santo
Faz toda a diferença para a minha vida. Eu já não vivo mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Eu preciso compreender que eu carrego a presença do Senhor Jesus. Eu fui criado à imagem e semelhança dele. E agora eu carrego a sua presença pelo seu Santo Espírito. Você que entregou a sua vida a Jesus, você precisa refletir sobre isso. Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. O Santo Espírito está dentro de você. Tem um louvor que a gente canta, a casa é sua. Quando nós cantamos essa canção, nós estamos dizendo, olha, a casa somos nós. E tu és a presença, a casa é tua, Senhor. Vem, entra nela, faz morada, faz o teu querer e o teu agir. Eu carrego a presença de Deus em mim. Eu sou templo do Espírito Santo e você também. E isso deve mudar tudo. Tudo precisa mudar no nosso conceito. Eu não sou mais direcionado pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios entendimentos, mas pela força e direção do Senhor. É Ele que me instrui, é Ele que me exorta, é Ele que me alerta, é Ele que me direciona a seguir diariamente. É nele que me fortaleço para enfrentar as batalhas diárias da minha vida. Tem pessoas que fica, rapaz, eu estou passando pela prova, eu estou batalhando, a luta está grande, eu não consigo compreender e eu não tenho força. Eu disse, mas filho, tu está se fortalecendo aonde? Ah, porque eu tenho procurado, eu tenho buscado entendido, eu tenho aqui orado. Nós precisamos viver a presença do Senhor. Nós precisamos desfrutar dos lugares da presença do Senhor. Tem pessoas que dizem que não precisa de igreja. Esse povo estava reunido num só lugar, onde 2 ou 3 estiver reunidos, ali eu estarei, diz o Senhor. Era a igreja do Senhor, juntas ali, ó, eles estavam juntos, esperando, ali em obediência, aquilo que Jesus prometera que viria, o Espírito Santo de Deus, descer sobre a igreja do Senhor, que são as pessoas, para serem empoderadas e sair levando o poder de Deus a todas as pessoas. Como é que eu posso viver sem igreja? Jesus criou a igreja, Ele é o cabeça da igreja. Como é que eu posso viver Jesus sem viver a igreja? Por isso, esse dia de Pentecostes é tão importante para todos nós cristãos. Ele nos leva a compreender muitas coisas em nossas vidas, e eu quero que você me acompanhe com isso. Pentecostes me leva, a primeira coisa, a confiar que Deus cumpre o que promete. Deus, Ele cumpre o que promete, nós já vimos isso. Deus é um Deus de promessa, Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que prometeu. E hoje, nós iniciamos dizendo, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. O que acontece em Pentecostes não é um improviso emocional momentâneo, não. É o cumprimento daquilo que Ele prometera. Deus havia prometido e no tempo determinado por Ele, Ele realizou. Ele não estava atrasado. Ele não chegou atrasado, Ele não chegou antes, Ele não chegou depois, não. Ele derramou do Espírito conforme Ele prometera e no tempo determinado e preparado por Ele e no lugar certo. Por quê? Porque eu volto lá para Números, quando Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não. Deus é um Deus de promessa, precisamos viver nessa expectativa das promessas firmes de Deus, mesmo diante das incertezas, mesmo quando eu não compreendo, eu preciso obedecer e confiar nele. Nós sabemos que a nossa esperança, ela está fundamentada na palavra e no caráter de Deus. Ele é imutável e Ele é fiel. Precisamos alinhar, meus irmãos, as nossas expectativas com os propósitos de Deus. Precisamos fazer essa junção. Aguardar confiantemente o tempo dele, não o nosso. Jesus, ele disse, lá em Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto.
Entenda, diante de suas promessas, eu descanso na fidelidade de Deus. Minha fé, ela não está baseada em sentimentos. Não. Porque Deus prometeu, mas não acontece. Não acontece. Aí a pessoa vai ficando ansiosa. O sentimento de ansiedade vai tomando conta. Aí começa a atropelar as coisas, né? Tem um ditado que diz assim, um jeitinho brasileiro, se me dá agonia. Aí começa com o jeitinho brasileiro, querer queimar etapas para aquilo acontecer na sua vida. Muitas vezes até acontece quando é mais à frente e as coisas dão para trás. Eu não sei onde foi que eu errou porque não esperou o tempo de Deus. Se Ele prometeu, você pode até achar que está demorando, mas você não compreende as coisas que Ele compreende. Você precisa de repente para ver um processo, viver uma etapa de preparação para quando chegar a hora que é o tempo dele, Ele derramar e você poder suportar aquilo que Ele tem para a sua vida. A minha fé não está baseada em sentimentos, mas na certeza de que Deus cumpre o que Ele promete, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele cumpre todas as coisas, aleluia por isso. Mas continuando, o Pentecostes, ele me leva a reconhecer que a vida com Jesus, a vida com o Senhor, ela é sobrenatural. Meus irmãos, não tentem levar a vida com Deus de uma forma natural, ao olhar humano, pois nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Nosso Deus é um Deus do impossível. As coisas de Deus, elas são inimagináveis, elas são insondáveis. Tem coisas que nós não vamos conseguir alcançar. Nós, por mais que tentamos, nós não conseguimos imaginar a superioridade das coisas do Senhor. O texto vai dizer, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Se você lê esse texto para uma pessoa na perspectiva que não crê em Jesus, elas vai dizer, que loucura é essa? Que loucura é essa? Isso aí não tem nenhum sentido. Porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Pentecostes não foi um acontecimento comum. Não tente olhar esse acontecimento na perspectiva humana apenas. Nós somos limitados. Esse foi um acontecimento espiritual marcante, impactante, pois se ele foi visível, ele foi audível e ele foi sobrenatural. Ele foi para que todo mundo veja, para que todo mundo escutasse, mas ele foi de uma... Ele está conosco a todo tempo. Então eu desfruto dessa presença sobrenatural em nossas vidas. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos cuida. E por que nós não desfrutamos ainda mais dessa presença? Também, Pentecostes, ele me leva a viver cheio do Espírito e capacitado. Eu escuto pessoas falarem que estão cheias do Espírito Santo. Escuto constantemente. Eu estou cheio do Espírito Santo. Tem hora que eu olho assim, meu Deus do céu. Tem pessoas que dizem, olha, eu estou tão cheio do Espírito Santo, olha para aqui, olha como eu estou arrepiado, olha como eu estou arrepiada. Tem alguns que dizem. Mas, quando nós olhamos para a vida de muitas dessas pessoas, você não consegue ver nenhum lastro da presença real de Deus. Nenhum lastro de que ali, de fato, vivencia o Espírito Santo. Viver uma vida de relacionamento retratado no dia a dia com Jesus, gerando frutos, isso é uma vida plena com Deus. Isso é uma vida de quem de fato habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. É uma presença real que habita dentro de nós. É alguém que nós desfrutamos e nos relacionamos com Ele. Me desculpe a sinceridade, mas se arrepiar nem sempre é sinal de vida no Espírito.
A vida no Espírito não é um sentimento, mas sim um estado. Eu estou cheio do Espírito Santo, porque eu vivo a presença de Deus, e eu sinto essa presença em mim, e eu alimento essa presença em mim. Não alimento a carne, mas alimento o Espírito. E isso naturalmente surge, aí dá arrepio, aí eu rio, aí eu pulo, aí eu danço, aí eu reposo, aí eu vivo todas as experiências possíveis com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu de fato vivo uma presença de intimidade real com o Espírito. O versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Por que todos ficaram cheios? Porque todos vivenciavam a presença de Deus. Fazia tempos que eles estavam acompanhando Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, desfrutando da sua presença, vendo milagres, orando, jejuando, vivenciando, vivendo a presença real de Jesus. E eles sabiam quem era Jesus. Eles confiaram em obediência, esperaram a vinda do Espírito Santo. E eles foram cheios da presença real de Deus. Olha o texto diz ali algo que é fundamental. Todos estavam cheios. Não foi uma experiência seletiva, meus irmãos, mas uma provisão disponível para todos que estavam ali. A presença do Senhor, ela não está disponível só para alguns intelectuais, só para alguns religiosos, só para alguns de posição. Ele está disponível a todos que o buscam e crê no sacrifício de Jesus e se entrega a Ele. Não foi uma experiência apenas meramente seletiva. O Espírito, ele ia os capacitando, e isso demonstra que ele ia moldando eles à medida do passar do tempo na sua presença. Quanto mais tempo eles iam vivenciando de presença com o Senhor, mais iam sendo gerado neles, ia sendo forjado o caráter deles. Eles iam crescendo e sendo edificados até o ponto da vinda do Espírito Santo. Ou seja, uma vida cheia do Espírito é fruto de uma vida, de um relacionamento real com Deus. Não tem a ver com arrepios, e sim com desfrutar plenamente e permanentemente da sua presença. E isso, meus irmãos, é uma questão de escolha. Não que Deus escolha as pessoas, mas uma questão de nossa escolha, se nós estamos escolhendo a Deus. Quem é que nós estamos escolhendo a Deus? Nós escolhemos, glória a Deus pela vida de vocês que escolheram estar aqui, num só lugar, reunidos para viver a presença real de Deus. Quantos hoje não escolheram estar aqui? Quantos hoje escolheram estar assistindo futebol, estar assistindo alguma coisa na TV, estar em um shopping, estar em uma praia? E eu não estou dizendo que eu sou nada contra isso. Mas existem momentos para tudo. E eu preciso, e você entendeu, todos nós precisamos ser fortalecidos do Espírito para enfrentar uma semana de batalha que nós enfrentamos, cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Como é que nós vamos enfrentar a batalha? Cheios do shopping? Cheios da praia? A gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, para que a gente caminhe em instrução, em direção. Sabe aquela decisão que você tem que tomar amanhã? É só conversar com o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você. Dizer assim: Pai, me ajuda. Eu não estou compreendendo nada. A minha vontade é fazer isso. Mas eu não quero que cumpra a minha vontade. Eu quero que cumpra a tua vontade, porque tu tens o melhor para mim. Então conversa com ele. Conversa com ele. Não busque em outro lugar aquilo que Deus tem para você. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, é uma questão de escolha nossa. Você não foi chamado para viver um vazio espiritual, meus irmãos. Tem pessoas que vivem um vazio espiritual. Porque eu não sinto a presença de Deus. Porque Deus não está falando. Eu acho que Deus está ocupado com tanta coisa. É claro, você não busca.
você não se entrega, você não tira tudo aquilo de obstáculo que está te impedindo de ouvir, de viver a presença de Deus. Tem gente que quer os milagres de Deus, mas não quer a companhia de Deus. Nós vimos lá atrás a presença do lado, e muita gente não percebe que Deus está do lado, o Espírito Santo está aqui. Eu, você, todos nós, precisamos buscar uma vida cheia do Espírito, contínua e totalmente independente de Deus. Viver assim nos levará, sim, a ser capacitados, nos levará para que nós possamos desfrutar do sobrenatural de Deus. O versículo 4 diz, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito Santo, ele não vem apenas para gerar, meus irmãos, gerar uma experiência emocional, mas ele vem para nos capacitar. O Espírito Santo não vem apenas para atender uma expectativa minha, mas ele vem para me empoderar, para que eu cumpra aquilo que ele preparou para a minha vida. Ele nos empodera, ele nos enche, ele nos traz direção, ele quebra a timidez, ele quebra o medo, ele traz provisão, ele nos preenche, para que nós possamos avançar. Esses homens estavam reunidos num só lugar. Aquela festa, naquele tempo da Páscoa, aquele período, tinha várias pessoas reunidas, pessoas que vinham de todos os lugares, que falavam várias línguas diferentes. E o Senhor é maravilhoso. Ele derrama do seu Espírito. E as pessoas começam a falar em línguas diferentes. E aquelas pessoas que lá estavam, olham e dizem, oxi, como é que essas pessoas nativas daqui conseguem falar na minha língua? Como é que eu estou ouvindo aqui na minha própria língua? É porque é o sobrenatural de Deus, o Espírito Santo faz maravilhas. Ele nos capacita para nós podermos levar o Evangelho a todas as pessoas. Pois Ele habita, Ele fortalece, Ele nos direciona, Ele transforma cada um de nós. O capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Ele nos capacita para que nós possamos levar, sim, as boas novas do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Ah, pastor, mas eu sou tímida, eu sou meio assim acanhado, eu não tenho muito jeito, muito conhecimento para falar. Ei, é o Espírito Santo que fala através de você. Eu já cansei de falar, quando nós subimos ao púlpito, nós oramos, eu tenho o hábito de falar, Senhor, que eu diminua ainda mais e que tu cresça. Não tem a ver com a minha intelectualidade. Às vezes eu falo até palavras erradas, mas vocês entendem. Sabe por quê? Porque Deus, Ele me usa da forma que eu sou, para levar a mensagem do Evangelho para você, para trazer cura para a sua vida, para trazer restauração na sua vida, para trazer libertação na sua vida, para trazer transformação na sua vida e de toda a sua família. É isso, é o Espírito que está aqui ministrando para mim e para cada um de vocês. Paulo escreveu na sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, ele disse, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É até o título do livro do nosso bispo, Poder, Amor e Equilíbrio. Porque é isso. Deus não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu. Eu tenho desfrutado maravilhas com a liderança dessa igreja aqui. Pessoas que têm olhado para mim assim, como assim? Eu tenho trazido desafios, principalmente para elas que estão aqui na frente. Por quê? Porque Deus nos direciona. Ele não nos dá espírito de covardia. E se Ele nos chama para algo, Ele nos capacita. É Ele que vai nos preparar, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai nos dirigir. E isso é para todos nós. Todos nós somos capacitados pelo Senhor para ir além. Eu preciso entender, você precisa entender. Porque não depende da minha, da sua força. Eu vivo na capacitação do Espírito para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Por fim, Pentecostes me leva a entender que o Espírito me envia a permanecer firme. Ele me chama, Ele me envia e Ele espera que eu e você permaneçamos firmes. A gente precisa entender que nós precisamos permanecer firme na missão. Aqueles homens enfrentaram
muitas adversidades. Eles foram preenchidos do Espírito e eles começam depois a levar o Evangelho a todas as pessoas em vários lugares. E haja perseguição. E muitos entregaram sua própria vida pelo Evangelho do Senhor. Nós somos sim desafiados. Nós somos sim desafiados. Vamos ter desafios sim. Levar o Evangelho do Senhor é fácil? Não é. A gente cansa de dizer aqui, a gente tem liberdade ainda de poder reunirmos e estar aqui pregando o Evangelho. Mas a perseguição, ela é grande, ela não é fácil. Mas nós precisamos confiar no Senhor, estar empoderado pelo Espírito Santo e avançar, porque Ele não nos deu um espírito de covardia. O texto continua lá em Atos 2, nos versos 5 e 6. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Sabe o que foi que aconteceu? E a gente precisa entender com o Espírito Santo. É que Pentecostes, ele vem romper barreiras culturais. Ele veio para romper barreiras linguísticas. Ele veio para romper barreiras geográficas. Ele veio romper com tudo isso. Pessoas de vários lugares ouvindo as boas novas do Senhor na sua própria língua. Culturas quebradas, geograficamente barreiras vencidas, linguisticamente todos ouvindo a palavra de Deus. Deus falou a todos, Deus alcançou todos e Deus envia a sua igreja a todos. Eu não posso ficar ali, impossível, colocar alguém ali, não é para isso, a igreja do Senhor, fazer uma seleção das pessoas que entram naquela porta. Eu não posso chegar, e eu respeito outras denominações, mas chegar na ceia do Senhor, e eu só dizer o pão do Senhor e o vinho, aqui que representa o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Olha, é para você que está aqui na nossa igreja, é para você que é membro da nossa igreja, é para todos. Jesus, Ele se entregou por todo pecador, todo aquele que se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, reconhecer o seu sacrifício, se tornará filhos do Senhor. A mesa é do Senhor, não é a mesa da igreja anglicana, é a mesa do Senhor. A igreja é do Senhor. Nós precisamos proclamar essa palavra a todas as pessoas. Eu não posso escolher quando, em que lugar, ou a quem eu vou levar a palavra de Deus. Eu preciso entender que eu sou chamado, como igreja, a alcançar todas as pessoas possíveis para Jesus. Apocalipse 7:9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vai ser assim, diante de Deus, uma grande multidão de várias nações, línguas, de todos os povos, de todas as tribos, porque Deus veio para o alcance de todos. A minha vida não pode, meus irmãos, ser centrada em mim mesmo. Eu não posso viver egoisticamente. Muita gente tem vivido assim. Eu sou do Senhor, me entreguei ao Senhor, então basta. Para que eu me importar em levar o Evangelho para as pessoas? Não pode. Precisamos entender que todos nós somos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. Eu fiquei triste com o envio do concílio, que a gente enviou minimamente homens para fazer o concílio. Fiquei triste. Por quê? Porque nós precisamos nos importarmos mais. Está cheio de pessoas aí que precisam vivenciar o concílio. Não é porque o concílio transforma, mas o concílio é uma ferramenta que aproxima as pessoas da presença do Senhor. Vem aí o feminino. Eu espero que todos nós, que cada um de você possa estar olhando e vendo uma pessoa que precisa desfrutar de um final de semana na presença do Senhor, assim como você já desfrutou. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor, aqueles que fazem a ponte para que venha a conhecer a Jesus. Eu, por muitas vezes, tenho certeza, eu posso dizer que eu não vou alcançar uma pessoa que só Juliana, ela pode alcançar. Eu não conheço uma pessoa, mas que Juliana de repente conhece. E ela pode ser o instrumento para, de repente, aquela pessoa, ser o único instrumento para que aquela pessoa conheça a Jesus Cristo. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Cada um de nós temos um chamado
para sermos instrumentos do Senhor onde quer que nós estejamos. Versos 12 e 3, para dizer que perplexos e confusos, eles perguntavam uns aos outros o que significa isso. Alguns, porém, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais, eles estão embriagados. Algumas pessoas vão zombar de você. Algumas pessoas vão ridicularizar você. Como assim? Esse cara está meio doido, sair no domingo de tarde ali, deixar de estar no shopping, deixar de estar numa praia, deixar de estar ali numa festa da família, para ir para a igreja. Que você possa estar celebrando quando uma pessoa fizer isso. Porque você vai dizer: você não entende aquilo que hoje eu entendo. Vem comigo. Sabe, tem uma frase de Claudemir que eu não me esqueço nunca. Não me esqueço nunca. Quando Claudemir foi alcançado para o Senhor, que começou a vir à igreja e a família começou a vir junto. E a gente conversando, tem um testemunho dele que ele fala assim. Ele disse: eu ia descendo, pastor. E aí aqueles irmãos da vida errada olharam para mim e viram eu todo engomadinho, todo arrumado, com a Bíblia embaixo do braço. Tu vai para onde, Claudemir? E aí ele disse assim: eu vou para a igreja. Oxe, tu? Disse: é. E vai fazer o quê? Na igreja, tu? Eu disse: é. Eu encontrei Jesus e ele transformou a minha vida. Quer ir lá não, encontrar ele também não? Essa frase me marca muito. Por quê? Porque é esse tipo de testemunho, esse tipo de atitude que nós precisamos ter. Aquilo que Jesus fez na minha vida, eu preciso me preocupar por fazer na vida de outros. Nós precisamos sair da caixinha, sair da concha de acomodação. Somos chamados ao fronte de batalha. Deus, meus irmãos, Ele não nos deu espírito de covardia para nós nos esquivarmos, não. Ele nos empoderou com o Espírito Santo para avançarmos. Será desafiador levar o Evangelho às pessoas? Será, já disse isso. Mas nós cristãos devemos caminhar não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito. Não com medo, não com receio do que as pessoas estão perdidas vão falar. Pentecostes, ele veio e ressuscitou duas reações: a admiração, mas também a rejeição. Nem todos compreenderão o que Deus estava fazendo. Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aquelas pessoas que estão perecendo, que você tem chamado, que não tem escutado, que continua perdido na vida, eles continuam muitas vezes perdidos na vida, porque a palavra de Deus ainda é loucura para eles. Mas para nós que já fomos salvos, nós sabemos o quão poderoso o Evangelho do Senhor Ele é para a nossa vida. Eu não vivo guiado pelas opiniões das pessoas. Ei, pare de querer viver em função do que os outros acham. Não fique com medo de ser cancelado na internet, não. Viva pelo que Deus sabe quem você é. Permaneça cheia do Espírito, mesmo quando você não é compreendido, mesmo quando você não é compreendida dentro da sua própria casa, no meio da sua própria parentela. Olha, antes de Pentecostes, os discípulos eles estavam com medo, escondidos e em aguardo. Depois de Pentecostes, eles estavam cheios, ousados e transformando o mundo. O que mudou? O que mudou não foi apenas o ambiente, não. O que mudou foi a presença real e poderosa do Espírito Santo sobre a vida deles. Há pessoas que sim, têm conhecimento, mas não têm poder. Têm fé, mas não têm uma vida plena com o Senhor. Têm presença na igreja, mas não desfrutam de experiências com o Espírito Santo. Mas o Senhor continua chamando. Eu quero te encher. Eu quero renovar a sua vida. Eu quero capacitar você para que você viva tudo que eu tenho para você. A resposta, meus irmãos,
não é ouvir, mas também receber. Que você possa estar recebendo do Espírito Santo nessa noite. E que você possa dizer a Ele: enche a minha vida, Senhor. Vem, Senhor, me renova o meu coração, capacita, Senhor. Vem sobre a minha vida, que eu possa viver segundo a Tua vontade e não mais a minha. Peça isso ao Senhor. Entenda, a vida cristã ela não começa em Pentecostes, mas em Pentecostes ela ganha força para avançar. Sem o Espírito, a religião, há esforço, a rotina, mas com o Espírito, a vida, a poder, a transformação. Sem o Espírito, eu tento viver para Deus, mas com o Espírito, é Deus que vive e habita em mim. A ressurreição, ela me tirou o medo. A ressurreição, ela revelou quem eu sou diante de Deus, um filho, uma filha amada do Senhor. As aparições consolidaram a convicção. A restauração, ela nos trouxe cura. A palavra, ela trouxe revelação. A espera formou o meu caráter. A ascensão ajustou as perspectivas. E o Pentecostes, ele trouxe poder. Agora começa a vida cristã, como ela foi planejada por Deus para acontecer na nossa vida. Aleluia por isso. Eu quero orar com vocês. É o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nossa vida, Senhor. Vem, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que Tu estás aqui. Assim como naquele dia de Pentecostes, todos reunidos em um só lugar, esperando o cumprimento da promessa, Senhor. E Tu derramasse do Teu Espírito sobre todo o Teu povo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem derramando do Teu Espírito Santo sobre nós. Vem nos preenchendo da Tua presença, Pai. Não queremos mais viver por nós mesmos, mas queremos viver por Ti, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos. Derrama sobre nós a Tua presença. Nos preenche, nos empodera para avançarmos, Senhor. Ajuda-nos. Nós queremos ser cheios da Tua presença ainda mais, para levar e proclamar quão maravilhoso Tu és. Levar as boas novas que um dia nos alcançou a todos aqueles que estão perdidos nesse mundo, Senhor. Vem, Senhor. Vem nos preencher com a Tua presença, em nome de Jesus.